tudo bem? Eliana Esmeraldo, novamente com o nosso segundo encontro da disciplina Fundamentos da Educação dos Povos Tradicionais para o curso de Pedagogia. Nesse momento estaremos dando continuidade, vendo que vocês já absorveram de conhecimento, quais são os pontos que faltam ainda da disciplina. É muito importante que vocês venham também acompanhar pelo conteúdo pelo material didático. Por quê, gente? Porque o material didático, ele tem todo o conteúdo mais aprofundado, ele traz para vocês também a necessidade de vocês buscarem se integrar um pouco mais na disciplina, pesquisar, buscar material que traga um complemento desse conhecimento, até porque não tem como vocês conhecer uma disciplina tão rica, tão importante para a formação de vocês, apenas com material de apoio, com material didático. Cabe a vocês se aprofundarem um pouco mais através de pesquisa. O que vocês precisarem de documentário, de portarias do próprio MEC para se aprofundar no que aqui nós estamos mostrando, vocês podem pesquisar, porque tem as portarias completas, tem toda a parceria com o MEC, tem todas as normas que o MEC exige para que seja atendida essa questão da educação indígena, né? Toda a situação atual da escola, vocês podem estar buscando reportagem também, para que esse conteúdo ele realmente venha a valer a pena e trazer para vocês os pontos que são necessários de se aprofundar e de vocês levarem para a sala de aula o conhecimento específico da disciplina. Como eu já falei, esse é o nosso segundo encontro. No final desse segundo encontro, vocês vão na plataforma da instituição e lá vocês vão encontrar a avaliação, já que do primeiro encontro foi deixado um trabalho e vocês já estão colocando esse trabalho dentro da plataforma da instituição. Segue o mesmo modelo para avaliação, respondem à avaliação dentro da própria plataforma e deixa lá para que seja corrigido e lançado o rendimento de vocês no próprio sistema da faculdade. Hoje nós estaremos iniciando dando continuidade à nossa disciplina a partir da situação atual das escolas indígenas e dos professores e dos alunos indígenas no Brasil. Na verdade, nós encerramos o nosso conteúdo do nosso primeiro encontro. A partir daí, foi quando nós passamos a perceber quais são as posições que parecem estar sendo firmado nessa discussão, né? Que tipo de especialização não surtiu o efeito esperado, onde caberia à União recuperar toda essa ação. Nós trabalhamos no nosso primeiro encontro muitas determinações, portarias, leis, artigos que cobre, que dá direito a essa classe a estar dentro da educação. Trazendo também uma visão que para eles é uma educação diferenciada. Essa educação diferenciada dá a eles esse direito de, como nós bem vimos, de estudar a questão da língua mãe, né? Eles permanecerem com a sua cultura, não ser tirado deles esses costumes e ser respeitado também esses costumes. Nós deixamos claro no nosso primeiro encontro que essa discussão tem parecido uma vivência entre o que se diz conferências regionais, entre congressos, entre tudo que ocorre de reuniões, até de manifestações, está descrito dentro dessas conferências, né, dos povos indígenas, e deixamos claro que uma das que mais marcaram foi a que de uma certa forma foi preparatória, né, pela FUNAI, que se realizou em 2005 até 2006. Nela foi colocado tudo que se ressurgiu de indicativo, toda a questão da insatisfação de vários setores com o tratamento com a educação indígena recebe por parte dos governos estaduais. Então, ficou bem claro que eles não param, eles reivindicam, eles buscam seus direitos, eles estão sendo acompanhados, eles têm pessoas capacitadas para conhecer esses direitos. Então, tudo isso
faz com que a classe ela se torne forte, né? Elas busquem essas condições que já são delas por direito. E hoje estaremos iniciando a nossa disciplina a partir dos parâmetros políticos nacional. Que seriam os parâmetros de uma política nacional para a educação indígena? A lógica da atuação do governo federal nas sugestões mais ou menos dentro do governo de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, eles estabeleceram um regime de colaboração para os estados, né? Eles fizeram, a partir dessa divisão de responsabilidade, uma lógica que se entendia que os programas da educação, dos parâmetros da educação indígena, eles estavam ali para realmente ser cumprido, né? Então, nessa lógica, nesse pensamento dos dois governos, entendia que o programa de apoio vinha para um fortalecimento dessas escolas indígenas. E foi concebido na esfera federal uma disponibilização, ou seja, uma execução para o nível estadual. Ele passou toda a responsabilidade para o Estado, como nós bem estudamos no nosso primeiro encontro, né? Eles passaram essa responsabilidade para o Estado e esperava que tudo fosse resolvido, tudo fosse seguido como ali estava bem descrito, né? Eles lançaram, foi dado o direito a lançar, nessa época, as diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígenas, e que em 93, mais ou menos 1993, o referencial curricular nacional para as escolas indígenas lançaram vários pontos do cronograma e programas de parâmetros dentro dessa visão curricular em ação. A educação escolar indígena ela passou a ser vista como um conjunto de materiais que visavam a questão dos programas de formação de professores indígenas para o Estado. A partir daí começaram-se a perceber que os professores que estavam sendo formados já dentro da própria aldeia, eles poderiam dar continuidade a essa cultura e não ser, de uma certa forma, trazido ou migrado mais alunos para a zona urbana para estudar e ter que se vivenciar não só a cultura deles, como muito mais a cultura da sociedade, de toda a sociedade presente ali na zona urbana. Então, a lógica dentro dos parâmetros de uma política nacional, a lógica dessa atuação do governo federal, nessas sugestões, foi que estabeleceu esse regime de colaboração, né, entre os estados, e essa lógica se entendia aos programas de apoio como um fator de fortalecimento a essas escolas, e foram concebidos nas esferas federal um tipo de execução em nível estadual, instância que deveria arcar com os custos financeiros para essa afetivação. A partir dessa visão, passou-se a assumir a responsabilidade de coordenar as ações educacionais nas terras indígenas. O MEC tomou como primeira tarefa a construção de um documento que tivesse a função de definir os parâmetros dessa política nacional para essa modalidade de educação, que tinha a finalidade, na verdade, de orientar a atuação em diversas agências. Quando diz assim, essa atuação em diversas agências, ele está falando de um programa, onde esse programa entenderia diversas culturas. Cada aldeia, ou cada estado, cada um tinha seus costumes, e os parâmetros daria direito ao planejamento voltado para esses costumes, né? Atualizado para esses costumes. Então, paralelamente a esse programa, o círculo de documento no caráter formativo e normativo, né? Na verdade, formativo e normativo, proposto pelo MEC aos sistemas de ensino, foi lançado em 2001 um referencial para
essa formação de professores indígenas, que mais na frente, na verdade eu até deixei para encerrar a nossa disciplina falando um pouco sobre essa questão da formação dos professores indígenas, para fortalecer mais o nosso conhecimento e para respeitar mais toda a dedicação dessa profissão dentro das aldeias, né, dentro da classe indígena. Então, eles, com esse documento, começaram a perceber que deveria impulsionar programas, né, de formação no âmbito dos sistemas estaduais, ou seja, direcionar, decretar aqueles documentos para o Estado, normatizando todos os seus direitos, todos os direitos tanto dos alunos de permanecer dentro da sua cultura, aprendendo dentro da sua cultura, como também da formação dos professores dentro das próprias aldeias, né? Então, respondendo a tanta demanda dos índios por formação, quanto à exigência legal de titulação desses professores, todos esses documentos, eles foram produzidos nas perspectivas de dar especialidade ao tema indígena. Dentro desses documentos, dentro dessa implementação de ações, a política geral proposta pelo MEC para o ensino fundamental estava prevista para todo o país. Ao assumir essa responsabilidade de coordenar as ações educacionais em terras indígenas, o MEC tomou como primeira tarefa a construção desse documento. Então, tudo foi muito, não podemos dizer tão rápido, mas foi muito, de uma certa forma, ágil, né? E foi aderida a todas as ideias que se colocavam para esses direitos. Assim, em 93, foi lançado um documento de diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, que estabelece como princípios organizadores da prática pedagógica, em contexto dessa diversidade cultural, a especificidade, a diferença, a questão da tudo que era relacionado à intercultura, né, das aldeias, o uso das línguas maternas e a globalidade do processo de aprendizagem. Por isso que, em muitos pontos, a gente sempre se depara com uma afirmação que, dentro das diretrizes da educação indígena, deixa claro que eles têm direito a uma educação bilíngue, porque eles não só vão permanecer na sua língua materna, como vão aprender a língua materna de algumas tribos, como também vão aprender a língua portuguesa, entre outras que está dentro das suas bases curriculares. Esse documento ele foi elaborado pela Comitê Nacional de Educação Escolar Indígena, composto por representantes dos órgãos governamentais e não governamentais que atuam na educação indígena, além de representantes de professores indígenas. Foi pautada uma experiência inovadora levada para o cabo por toda a organização não governamentais e que atua junto com os diferentes povos indígenas. Eles também têm essa relação de parceria, né, entre órgãos não governamentais, onde essa cultura ela era não só ensinada, mas ela também era passada, direcionada para ensinar, né, a essas tribos as diversidades de língua. Dentro desse parâmetro ainda foram colocadas essas experiências que nasceram num contexto de se construir alternativa de autonomia para os povos indígenas frente à política integracionista, né, do Estado. E isso veio a gerar um modelo de formação próprio para os professores indígenas, que a gente, como eu já falei, a gente ainda vai aprofundar um pouco sobre essa formação, como ocorreu, todo o esforço dos povos indígenas para se tornar pedagogos, para manter a sua classe nas suas tribos, né? Para que não migrasse tantas pessoas e perdesse o sentido da sua cultura, né? E eles tinham até mesmo medo de se tornar extintos nessa relação da evasão, né? Em relação à evasão, eles ainda temem muito
muito que se torne uma classe extinta, né? Em 2002, 2 linhas principais de financiamento foram executadas pelo MEC, uma para a formação dos professores indígenas e outra para publicação, e outra para trazendo a publicação para impulsionar o sentido da visão científica, da pesquisa, né, dentro desses professores, dentro dessa classe de professores. Então, são pontos que sempre se coloca dentro dos parâmetros, onde, na verdade, a educação disponibilizou cerca de R$ 400 mil anuais via financiamento do FNDE. E toda essa relação com o MEC trouxe também uma parceria, né, com o Fundef. Dentro desses, talvez o Fundef tenha sido total responsável, né, tenha toda a responsabilidade pela morosidade, com tudo que a temática tenha ocorrido em relação à educação indígena. A Unesco, com 2 editais por ano, que permitiam também iniciar e consolidar programas de formação de professores indígenas, bem como a publicação de materiais didáticos específicos. Eles tinham toda essa disponibilidade, esse conhecimento científico, bagagem mesmo para fazer essas publicações. Como nós falamos agora há pouco, essas ações se davam através de parcerias, através do que ocorria com as ações governamentais e não só governamentais, mas também com as não governamentais. Foram essas experiências que nasceram um contexto de se construir alternativas de autonomia para esses povos indígenas. A partir daí, começaram a ver que, de modo de que se ia se habilitando para assumir a docência, a gestão de sua escola, que por sua vez foi encapado pelo MEC, como proposta de ser disseminada em todo o país. Foi um grande projeto. É um grande projeto, porque na verdade não foi, é um grande projeto, é um grande incentivo. Esses professores, eles se destacam, como nós chegaremos a ver mais à frente do nosso conteúdo, eles se destacam em relação aos esforços, em relação a tudo que eles enfrentam para estar preparado, para levar o conhecimento de uma forma bem atualizada para as tribos. No final de 2001, o Comitê Educacional o Comitê da Educação Indígena, do MEC, ele começou a reunir alguns representantes indígenas e não indígenas de vários setores e que atuavam na educação, onde tinha esse medo, que a sua classe se tornasse extinta, né? E foi extinto em seu lugar, foi constituído a Comissão Nacional dos Professores Indígenas, composta unicamente por professores indígenas, e empossada no âmbito da CEFS. A comissão tinha função e assessoria positiva para essa relação da política educacional. Então, as escolas indígenas e suas instalações realmente vieram a dar certo. Foi algo que eles levaram para frente o projeto, né? Suas instalações, elas foi saudada como uma conquista muito grande para esses povos, né? Pelo movimento indígena, por ser a única instância totalmente indígena a executar o controle social de uma política implementada pelo Estado brasileiro. Foi sim uma grande conquista. Ela recebia de certa forma reserva por parte de outros setores, que eles começavam a acompanhar o antigo comitê e que deixava de contar com um canal direto, dentro da institucional, e tudo que estava representado pelo MEC, tudo que dizia as normas. Então, eles começaram a ser acompanhados de uma forma institucional para que nada viesse a, pelo menos, diminuir todos os seus esforços e toda a sua conquista, né? Muito pelo contrário, foi fortalecer essa conquista, porque sempre estava sendo pautada a atualização da educação. A partir daí veio a Coordenação Geral da Educação Escolar Indígena.
Mas se fosse para a gente fazer uma análise, né? O que seria, o que diz essa coordenação? Qual é o seu papel e a sua responsabilidade? Como ela é acompanhada? Quais são, o que diz realmente que assegura a essa educação? Tudo que nós tivemos de conhecimento no nosso primeiro encontro, dentro da Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena, ele trata exatamente em colocar pautado, centralizado os direitos da educação indígena. O direito a uma educação intercultural, né, como nós já falamos aqui por várias vezes, além de intercultural, bilíngue, específica, diferenciada e comunitária. Para cada comunidade tinha sim esse direito, tinha sim essa fonte de conhecimento através dos professores, né, obedecendo a sua cultura, a sua língua, tudo que estava relacionado. Direito a uma educação escolar que valorize e afirme as identidades da própria cultura indígena, né, e que proporcione a essa classe acesso e conhecimento importante para a cidadania. Eles também conheciam todos os direitos da sociedade, né, que eles também precisavam respeitar os nossos direitos, então eles estavam atentos a isso, e isso eles seguiam com muita responsabilidade. O direito de participação e decisão sobre a organização e funcionamento da escola junto ao sistema de ensino. Então a Comissão Nacional Escolar Indígena, que nós podemos conhecer pela sigla CNEI, é uma instância de controle social do Ministério da Educação, do MEC, né? E ela é composta por representantes indígenas, representantes governamentais e de organização da sociedade civil. Então, tem também as parcerias junto com essa coordenação, né? Essa comissão, ela traz essas parcerias para fortalecer todos os acordos já firmados com o Estado, com o município e até mesmo com o país. Então, a função do órgão é assessorar o MEC na formulação de políticas educacionais voltadas para o público indígena. Outras iniciativas importantes vieram somar-se a estes novos contextos. Consolidou-se em uma organização geral de educação escolar indígena no âmbito do Ministério da Educação, ao mesmo tempo em que se incentivou a criação da instância da gestora nas secretarias de educação estaduais para cuidar das escolas e da formação dos professores indígenas. Formulou-se no MEC um programa de financiamentos de projetos na área de educação indígena para apoiar ações desenvolvidas para a organização de apoio aos índios e universidades, além de direcionar recursos orçamentários do FNDE para que as secretarias do Estado da Educação pudessem também desenvolver ações específicas nessa área. Essa coordenação ela tem um papel muito importante e direcionado, né, exatamente para cobrir a educação escolar indígena, mais ou menos, acredito que em maio, salvo engano, maio de 2010, o MEC ele trouxe com acréscimo de representantes das organizações governamentais e indígenas uma forma deles fazerem parte atualmente dessa comissão, junto com o MEC. O Conselho Nacional de Secretários da Educação, o CONSED, e a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, o UNDIME, eles trazem, junto com a Associação de Dirigentes das Instituições Federais, a Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, a Associação Brasileira de Linguística, Conselho Indígenas Missionários, CIMI, e a Rede de Cooperação Alternativa, o RCA, trazendo esse fortalecimento dos representantes indígenas dentro das diversas etnias. Então, com isso, reconheceu-se a importância das experiências não governamentais de formação de professores indígenas e parlamentares, que abriu-se o caminho para o surgimento de novos cursos de formação por iniciativas governamentais. Outras ações ou outra ação significativa deu-se com o apoio à publicação de materiais didático-pedagógicos
elaborado pelos próprios professores índios, enquanto momentos importantes do processo de sua formação, permitindo a ampliação de uma literatura de autoria dos próprios professores indígenas. Não tinha como não dar certo, já que eles estavam acompanhando e sendo acompanhados, né? Trazendo ideias e mostrando que essas ideias seria correta, daria certo, eles estariam apresentando da melhor forma possível todo o seu material didático, seus planejamentos pedagógicos, tudo relacionado àquilo que cobria as normas da educação indígena. A principal ação do CNEI na controvérsia sobre o ensino superior indígena, cujos rastros foi possível seguir, dizem respeito a seu papel na pressão política sobre o MEC. E essa participação da SESI, que é a Comissão Especial de Formação Superior Indígenas, ambos fundamentais para a criação do programa de apoio à formação superior e do programa de licenciaturas dentro da classe indígena, né? A principal política de apoio à formação superior indígena no país, realizada pelo governo federal, foi a SESI, né? Que é a comissão especial. Então, dentro disso, dá para a gente ter uma noção que tudo estava muito alinhado a partir do que estaria seguindo na importância da educação. O referencial curricular nacional para as escolas indígenas, eles veio fazer parte, esse referencial para as escolas indígenas, ou seja, ele é considerado como um conjunto de reflexões de cunho educacional, tem ideias básicas e sugestões de escolas inseridas no ensino fundamental. Então, esse referencial, ele vem consolidar esse quadro e tudo aquilo que a gente já vimos no nosso conteúdo, ele vem fazer essa consolidação, né, nesse quadro. Ele traz um novo documento que começou a chegar nas escolas indígenas a todo o país, que seria o referencial curricular nacional para as escolas indígenas, que vamos encontrar muito no nosso conteúdo na sigla RCNEI, documento indutor e também orientador de novas práticas, que contou com a participação de especialistas, técnicos e professores índios em sua formação. Então, de acordo com o MEC, o objetivo do RCN para as escolas indígenas é oferecer esse subsídio e orientação para a elaboração do programa de educacional indígena, que atende a anseios, mas também aos interesses da comunidade, levando em conta o princípio da pluralidade cultural e da equidade entre as tribos. Então, isso vem para fortalecer mais ainda a sua parceria, e trata-se de um longo e detalhado documento que se apresenta considerações gerais sobre a educação escolar, que através dessa fundamentação histórica, jurídica, antropológica e pedagógica sustenta a proposta de uma escola indígena que seja intercultural e bilíngue e diferenciada, que através de sugestões de trabalho, por áreas de conhecimento, por especialistas, formado pelas comissões de parcerias, que permitam a construção de um currículo específico e próximo da realidade vivida por cada comunidade indígena, na perspectiva dessa integração dos seus etnoconhecimento com conhecimentos universais selecionados. A gente começa a ver que passa a se tornar até mesmo claro tudo que o nosso material didático mostra, né? Tudo que ocorre dentro desses direitos da política educacional indígena, começa a ficar claro que eles têm esse direito, como todos os brasileiros, bem como para a elaboração de produção, direito a preparar o seu próprio material didático, direito para a formação de professores indígenas, direito para a publicação, direito para participar de congressos, de bases, das bases curriculares, direito para fazer especialização, para se tornar pessoas mais capacitadas dentro da sua classe. Então, as escolas, junto com esse ministério, com o MEC,
ele traz o objetivo de oferecer esse subsídio de orientação e também de ajudar na elaboração desses programas educacional escolar. E o objetivo integral é o conhecimento universal selecionado, né, aos etnoconhecimentos de cada povo indígena. Então, o RCNS, ele difere-se dos PCNs, ele vai um pouco, digamos que foge um pouco do que está dentro dos PCNs, né? E das DCNs também, das diretrizes bases. O documento normativo, por ser um documento de subsídio adicionais, que oferece informações e indicações, além daqueles para elaboração das propostas curriculares. Dessa forma, os RCNS geralmente são elaborados para áreas que necessitem de informações adicionais, como a educação infantil e as escolas indígenas. Então, foi publicado em um volume que se divide em duas partes, né? O RCNEI, que na primeira, para o começo de conversa, estão reunidos fundamentos históricos e políticas legais, antropológico, como nós já bem vimos aqui, pedagógico, e na segunda parte ajuda a construir o currículo das escolas indígenas. Então, eles vão terminar se unindo, eles vão terminar se completando para que, dentro dos parâmetros nacionais, eles façam sentido, tenham fundamentos, né? A educação escolar indígena, a gente já vem sempre defendendo e tentando conhecer o máximo desse direito, né? Mas nós sabemos que o Plano Nacional de Educação, também conhecido pela sigla PNE, ele apresenta um capítulo sobre a educação indígena, né? E os povos têm direito a essa educação escolar específica, diferenciada. A educação escolar indígena é de competência do Ministério da Educação, do MEC, e cabe aos estados e municípios a execução para a garantia dos direitos dos povos indígenas. Então, o PNE, ele se divide em 3 partes. Na primeira parte faz um rápido diagnóstico de como se ocorre a oferta da educação escolar. Na segunda parte apresenta as diretrizes para a educação escolar, munida e unida também com as diretrizes da própria educação indígena, né? E na terceira parte estão os objetivos, metas, tudo que deverão ser alcançado em curto e longo prazo para a educação indígena, os desenvolvimentos, os resultados que ocorrem dentro dessa classe. A educação escolar indígena, ela é assegurada pela Lei do Brasil há mais de 10 anos, de acordo com o artigo 210 da Constituição Federal de 98, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização da sua língua materna. Eles precisam estar preparados para o ensino médio, né, para que eles se preparem para uma formação profissional, ou seja, para as suas entradas nas universidades. Já a LDB de 96, ela afirma a importância da construção do programa, mas também que oferece a educação dentro dos seus objetivos de recuperar as memórias históricas, reafirmando das identidades indígenas a valorização do conhecimento desses povos, dentre outros. E traz também, se a gente for buscar se aprofundar um pouquinho nessa relação do direito à educação, essas leis elas apresentam ou representam um grande avanço em nossas políticas educacionais. O Plano Nacional de Educação, ele prevê ainda uma criação de programas específicos para atender as escolas indígenas. E esses programas de educação, eles vão estabelecer a união entre a colaboração que os estados devem equipar as escolas, né, indígenas com equipamento didático pedagógico básico, incluindo aí também biblioteca, videoteca e outros materiais de apoio, tudo que auxilia como ferramenta de ensino e aprendizado, bem como serão adaptados aos programas já existentes
hoje no Ministério da Educação em termos de auxílio ao desenvolvimento dessa educação. Esse resultado precisa ser demonstrado, precisa ser apresentado. Ainda hoje, sabemos que precisamos enfrentar muitos desafios nessa área. A educação escolar enfrenta ainda hoje uma série de desafios. Eles estão relacionados ao respeito dos tempos de atividades sociais que acontecem em cada escola, à formação dos professores, à produção de materiais didáticos específicos para cada povo e língua, à infraestrutura da escola, à contratação de professores, dentre outros. Assim como a educação como um todo, não é fácil, na verdade, não se acontece com muita facilidade, é atribuída aí a sistemas estaduais de ensino de responsabilidade legal pela educação. E o PNE, ele vem assumir como uma das metas a ser atingida nessa esfera de atuação, de profissionalização, eles vêm assumir o reconhecimento público do magistério indígena. Ainda é um desafio que eles ainda estão buscando. Outro ponto que nos traz muito atenção é a questão do uso da língua materna, né? O direito à organização e o direito à organização social. Os princípios contidos nas leis dão abertura para a construção de novas escolas que respeitem o desejo dos povos indígenas, por uma educação que valorize suas práticas culturais, que lhe dê acesso ao conhecimento, que lhe dê acesso à participação com a sociedade, a outros grupos de sociedade, que seja normatizada de uma forma onde novas práticas pedagógicas sejam acompanhadas, né? Então, ainda há uma falha no atendimento das demandas particulares colocadas por esses povos. Então, a proposta da escola, ela vem diferenciar e representar, sem dúvida, uma grande novidade do sistema educacional. Então, o uso da sua língua materna foi um direito dado através da Comissão da Constituição e Justiça de Cidadania, o CCJ. A Câmara de Deputados aprovou na terça-feira, no projeto de lei 5954, onde o Senado assegura a todos os estudantes de ensino profissionalizante, ensino superior e a utilização da sua língua materna. É um direito deles estudarem as duas línguas e trazerem para o seu conhecimento, para que de fato seja construído um sistema de colaboração com os diversos sistemas de ensino, tal como o LDB, né, e para que possa ser garantida também numa escola específica e diferenciada. São pontos que a própria educação escolar indígena, eles trabalham dentro dessa visão, né? Sempre defendendo a sua cultura, sempre defendendo os seus princípios, e as escolas vão obedecendo e enriquecendo mais ainda diante dessa particularidade de oferta, dessa modalidade de ensino, tais como um povo localizado em mais de um município, a questão da formação da capacitação diferenciada dos professores, que exigem ainda uma atuação de especialista de ensino na língua, tanto na língua mãe, né, como nas outras línguas, já que para eles têm direito à educação bilíngue. Então, toda essa oferta ao sistema estadual de ensino, cabe essa regularização da escola. Isto é uma criação que autoriza, reconhece, credencia, supervisiona e avalia a consonância com a legislação federal. Então, é algo que não é de brincadeira, tem que ser obedecido. Então, os municípios que tiverem interesse de condições de ofertar a educação escolar indígena, fazê-lo por termo de colaboração com o Estado, devendo, para tanto, ter suas escolas regularizadas pelos Conselhos Estaduais de Educação. Não é só criar uma escola ou matricular-se e receber os índios para uma escola do município, onde não esteja preparada para dar a ele essa continuidade, esse direito que está dentro
leis de diretrizes básicas. Nesse caso, as escolas mantidas pelo poder do município poderão, assim, integrar o sistema educacional de acordo com o artigo 11, no inciso 1º da LDB. Estima-se que existam hoje cerca de 1.500 escolas em áreas indígenas, atendendo a uma população educacional de aproximadamente 70 mil alunos, matriculados nas primeiras séries e o círculo do ensino fundamental. Essa clientela é atendida por cerca de 2.900 professores, na quais mais de 2.000 são professores índios. Então, dá-se a ele esses direitos, essa forma de acompanhar a sua educação dentro daquilo que cabe a eles por direito. Nesse momento do nosso conteúdo estaremos entrando nas políticas públicas da região amazônica, com ênfase em Rondônia. Então a gente vai ter uma ênfase voltada para uma determinada região, onde se concentra mais essa classe de índios. E como dica, eu peço para que vocês aprofundem a pesquisa de vocês em relação às políticas públicas voltadas para a área do Amazônia, como é que acontece e se essas políticas públicas elas trazem uma determinada diferença para outras regiões, para outros estados, né? E quais são essas diferenças. Então é bom que vocês se aprofundem, façam uma pesquisa para que ajude a vocês a conhecer melhor aquilo que vocês terão que repassar com muito êxito, com muito conhecimento e também com muita segurança. Dentro dessas políticas públicas na região amazônica, em Rondônia, atualmente, a Fundação Nacional de Índio, a FUNAI, e a Administração Executiva Regional do Porto Velho mantém frentes de contatos, atualmente com o número de 7, para desenvolver os trabalhos de aproximação com os índios isolados e procurar protegê-los dos contatos repentinos e direto com certas parcelas da população brasileira, como garimpeiro, madeireiro, como nós bem estudamos no nosso primeiro encontro, essas evasões que acontecem na mata, onde esses índios eles se sentem seguros, eles terminam migrando, procurando sobreviver de uma forma melhor na zona urbana, onde eles deixam as suas tribos por conta dos próprios garimpeiros, madeireiros, né, as indústrias, desmatamento, incêndios, são tantos os fatores que tiram deles, né, o direito de permanecer, de viver dentro da sua casa-mãe, como eles mesmos chamam, tentando assim minimizar o efeito pernicioso que esse tipo de contato pode trazer à população indígena. Então, considerando esse esforço realizado principalmente na última década, é possível encontrar avanços significativos no sentido de afetivação da escola indígena, o esforço desprendido, nem sempre de bom grado, da parte do poder público local, mas produto das relações estabelecidas pelas próprias organizações indígenas, a partir do acirramento de suas lutas pela escola, marca a compreensão de que a escola é importante para a autodeterminação dos povos nas regiões. Então, eles mesmo que isso não seja satisfatório para as políticas públicas, mesmo que eles considerem como as políticas públicas considerem como uma despesa muito alta, eles lutam pelos direitos deles e eles sempre vão estar buscando a construção da escola indígena e sempre estar realizando essa demanda com esforço numerosos de grupos, de parcerias, entre organizações, cientistas, entre a sociedade que se interessa, toda a parte ligada, principalmente às universidades públicas, que muitos têm as parcerias com as tribos, né, e elas ajudam muito a trazer esses direitos, trazer para eles essa forma de conhecer melhor, e dar a eles também, as universidades, a conhecer melhor as organizações indígenas e se consolidar, né, com vitais até chance, né, de se consolidar com os processos, conhecendo esses processos, essa cultura, e aí trazendo
uma sensação de esforço realizado, né? Principalmente no que é possível encontrar com os avanços significativos dessa afetivação. E considerando esses pontos de vista quantitativo, os números abaixo mostram que houve um avanço na oferta de vagas e formação de professores indígenas no primeiro simpósio dos povos indígenas, através do Rio Negro. Os dados referentes a 95 e 96 estão reproduzidos abaixo e significam um estágio positivo que tange ao processo da conquista da escola indígena. Se vocês forem perceber, lá no nosso material didático tem estatisticamente comprovado o quanto há uma decrescente, né, em relação a essa construção dessas escolas e a permanência dessas escolas de uma forma em crescimento, né, trazendo formações para essa classe de todas obedecendo todas as normas, dando direito a eles a participarem de seminários, encontros indígenas, a participação do interesse dos índios, pelos debates. Ele traz para eles um fator que permanece essa construção de uma forma significativa e bem evolutiva. Para encerrar o nosso conteúdo, a nossa disciplina, eu gostaria, como eu falei para vocês, de me aprofundar um pouco mais sobre a formação do professor indígena. Sei que nós já estamos já bem acima do nosso tempo, mas vai ser bem rápido e vocês vão se aprofundar mais no material didático. No início de 2001, foi escolhido para se tornar professor da aldeia um índio por nome de Pérez, que mora no município de Santa Rosa. E eu achei muito importante falar sobre isso para vocês, porque ele começou a lecionar antes mesmo de terminar a educação básica. Então já era dele, já era do comportamento dele, já era característica dele, e tendo essa missão, essa grande missão no aprendizado e na formação da pedagogia. Então, ele conciliou o trabalho e a formação oferecido pela Secretaria Estadual de Educação do Acre, e na época ele já tinha completado o ensino fundamental em uma escola no Peru e começou a fazer o médio junto com o magistério. Então, o docente, ele cursou também a licenciatura em Educação Indígena e hoje leciona para as turmas do 1º ao 9º ano em sua aldeia e atua como técnico da secretaria auxiliando os professores. Ou seja, essa parceria ela só tem a crescer, né? Para a educação escolar indígena seja realmente específica, diferenciada e adequada a toda a parte do que é peculiar às culturas das comunidades indígenas, é necessário que os profissionais que atuam na escola pertençam à sociedade envolvida no processo escolar e consenso. E também a clientela educacional indígena. É melhor que ela seja atendida por professores índios, que deverão ter acesso ao curso de formação inicial e continuada, especialmente planejado para a pedagogia indígena, tudo que eu acabei falando desse professor que tanto se esforçou, né, para manter a educação indígena já dentro de uma presença muito clara pela formação deles, continuando a cultura deles, trazendo a eles essa valorização ao seu comportamento. Então, há algumas ações diferenciadas para essa realidade, é claro, e essas ações, elas sempre estão sendo vistas como descentralizada por estado, né? O Acre, por exemplo, ele tem 63% dos docentes que atuam na área são índios, né? Que é positivo, isso se aproxima cada vez mais das diretrizes básicas. Então, os educadores que trabalham nas escolas indígenas, 74% já têm magistérios. Então, isso é um avanço muito grande e foi uma das soluções encontradas pela Secretaria. Foi incluir na formação continuada os aspectos das especializações, né, dos permanecerem evoluindo para assim evoluir sua turma. Bom, pessoal, nós encerramos aqui a nossa disciplina do conteúdo programático, na verdade, mas vocês vão na plataforma e lá vocês vão encontrar a avaliação
para vocês resolverem deixar dentro da plataforma, serem avaliados e lançadas suas notas dentro do site da faculdade, da plataforma da faculdade. Então, não esqueçam de buscar a avaliação, de acompanhar as informações no site, dos dias da avaliação, quando será disponibilizada e quando também fecham o tempo dessas avaliações, para vocês não perderem. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.